Então o grande problema do Denji tá sendo o seu pau. Eu já disse e vou repetir. Ser movido pela sua cabeça lá de baixo e não pelos seus próprios pensamentos. Enquanto alguns vão começar a falar assim, nossa, mas olha a profundidade disso, e blá blá blá, blá blá blá, e blá blá blá. Bom, eu imagino que aí realmente tenha um tabu pra gente conversar, porque tudo que o Denji passa, qualquer adolescente passa ou vai passar, e até mesmo os adultos. Só que muitas pessoas, elas pegam esse momento e falam assim, que capítulo merda, não é? E, cara, o capítulo, além de divertido, ele também traz uma coisa muito natural sobre o próprio Denji e a sua reação no final, quando ele vê que, cara, tem tanta coisa acontecendo e eu tô mais preocupado com o meu próprio prazer. Fala muito mais sobre o próprio egoísmo do que necessariamente falando sobre o pau. Então, vamos direto para esse capítulo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Chainsaw Man, dessa vez aparecendo para vocês. Eu estou um pouco melhor da dengue, estou melhorando conforme o tempo vai passando. Muito obrigado a todo mundo que me desejou melhoras, tá bom galera? Muito obrigado de coração, muito obrigado a todos que vão deixar o like, que vão se inscrever, compartilhar e comentar aqui nesse vídeo, tá bom? Antes de mais nada, não quero pagar uma aqui de sabichão, tá bom? Não sou o sabichão, não sou o dono da razão, eu estou apenas expressando a minha opinião, o que eu senti ao ler o capítulo, além de achar ele muito engraçado, vou confessar pra vocês, só que eu pude ver uma coisa que é tabu, coisas que pessoas normalmente não conversam ou então que elas tendem a zombar. E quando eu digo isso, são sobre esses assuntos idiotas, nojentos talvez para alguns, mas que é algo muito natural para todos. Transar, bater uma punheta, fazer esse tipo de coisa, galera. Coisas que a gente não costuma conversar com todas as pessoas ao redor, até porque é praticamente um tabu. E por ser um tabu, muitas vezes você não conversa, você não compreende os seus verdadeiros sentimentos. E é isso o que o Denji está sentindo nesse momento. Porque enquanto ele diz assim, não, é só balela e tal, no meio do capítulo sobre o reconhecimento, esse tipo de coisa, que na verdade ele só quer transar e tal, na verdade é um que vai ligando o outro, entre outras coisas que eu vou comentar aqui junto com vocês. Por isso, vamos direto pro nosso vídeo, beleza? E antes de mais nada, não achem que eu tô passando pano pra segunda parte, porque eu adoro a segunda parte. Então, literalmente, eu gosto de todas as conversas, até mesmo as mais triviais, como essa de agora. Eu acho que tem muita coisa ali que se esconde através da própria galhofa. Mas isso é apenas a minha visão e agora vamos direto pro capítulo. Bom, é o seguinte galera, no capítulo passado o Katana Man falou que levaria o Denji para um puteiro para ele poder se animar ali, bater uma bronha e tal, e não só bater uma bronha, mas também meter na jabulância, né? E aí então que ele fala assim, ó, vou te levar na melhor. Então ele levaria na melhor mulher que tem ali, que faria, sei lá, o Denji suspirar. E nisso, o Denji agora ele começa a pensar, como eu já imaginava, o Denji ele ia olhar para aquilo e ia falar, pô, é uma oportunidade que eu tenho de transar pra caramba e tudo. Mas talvez depois de transar ou ter ali as suas relações sexuais, muito provavelmente ele se sentiria completamente vazio. Por quê? Porque ali não teve sentimento algum, ali não teve conexão alguma. Então é a mesma coisa de você ir realmente num puteiro. Você vai num puteiro, beleza, você vai pagar lá, você vai saciar, vamos falar assim, a sua parte carnal, mas no final, quando você sair de lá, você sai apenas vazio, pensando, putz, que merda, foi apenas como comer ali uma comida em um lugar qualquer e pronto, acabou. Não restou nada, não restou lembranças e normalmente o que nós temos assim na nossa vida pra gente pegar pra gente é exatamente esses momentos, lembranças. Elas gravam muito mais do que normalmente uma simples noite de sexo com uma puta. Pelo menos é isso que eu imagino que aconteceria se o Denji fosse e se ele realmente, ó, metesse ali em cima de uma puta. Então, de toda forma, o Katana fala que vai levar eles lá, a Asa fala assim, não, para com isso, o Denji não quer saber dessas coisas, ele quer recuperar Nayuta, ele quer comer, ele tá mal, ele tá com fome, tal, ele não tá pensando nessas coisas nojentas. Para de pensar nessas coisas. E aí, então, o Denji, ele começa a pensar naquilo. Por quê? Porque o objetivo dele sempre foi transar pra caramba, ele queria saber como era transar. A gente vê que o Denji, desde
desde o começo de Chainsaw Man, galera. Olha só a construção dele. Ele não tinha nada e ele vai tendo aos poucos as coisas. E conforme ele vai tendo, ele vai crescendo ali nos seus desejos, nos seus sonhos, nas suas vontades. A gente vê que depois que ele come uma comida gostosa, ele agora quer comer uma comida mais gostosa. Quando ele pega no peito de uma mulher, agora ele quer o quê? Ele quer beijar. Se ele beijou, agora ele quer transar. Entendeu como vai escalando todos os desejos dele? São desejos simples, bobos pra muita gente, mas que todo mundo tem vontade e até é científico mesmo, realmente é biológico. A gente tem vontade de ter prazer. O problema de tudo isso pro Denji, que ele vai compreender nesse capítulo, é o seu próprio egoísmo. É colocar as suas vontades agora acima das de outras pessoas ou até mesmo daqueles que ele deveria estar se importando nesse momento, porque só foi surgir ali a ideia de ter uma mulher ali transando com ele, ele já esqueceu da Nayuta, dos seus cachorros e tudo, e isso mostra mais um pouquinho sobre o egoísmo, galera, e como isso é trabalhado tanto no Denji como na própria Asa. A gente vê que o egoísmo delas, muitas vezes, superam ali o seu desejo altruísta de ajudar as pessoas, porque o seu desejo maior ou é ser reconhecido, ou é ganhar fama, ou é transar pra caramba, ou é então ser popular com as mulheres, como o do próprio Denji. Então ali a gente tá vendo um rapaz egoísta, por isso que ele vai pensando, e aí a Asa fica tipo, não acredito que você tá pensando nisso, cara. Não é possível, cara. Você tava preocupado até agora com a Nayuta, eu tava preocupado com você, tava todo mundo preocupado com você, e você tá pensando em sacanagem, você tá me tirando. E aí o Denji ele começa a falar, não, mas isso é uma necessidade básica, é algo científico, é algo biológico, eu preciso disso. Será que é por isso que eu tô desse jeito? Será que é porque eu tô há um tempo sem bater uma punheta que eu não consegui descarregar o meu tesão e por isso que eu tô mal pra caramba? E bom, isso realmente pode ser um motivo mesmo dele estar desanimadão. Por isso que é nessa hora que ele precisa de alguém pra reafirmar ali o seu pensamento, e aí ele fala assim, não, homens são assim, não são? E aí ele olha pro Nobana e também pro Iseumi, que nem respondem nada pra ele, porque é algo tabu, né? As pessoas não costumam falar sobre essas intimidades, e o Denji é um cara mais desbocado e acaba falando. Mas aí eu notei mais uma vez, cara, ele precisa de alguém pra reafirmar ali os seus desejos. Talvez o Katana Man poderia ajudar nesse momento, só que o Katana Man não tá nem aí pra isso, ele só quer ali matar o Denji, e todo mundo ali tá sendo egoísta nos seus próprios desejos. A Kiga quer comer, a Asa quer derrotar o Denji pra salvar ele, vamos colocar assim, o Denji quer ali transar com muita gente, o pessoal que tá ao lado dele só tá ali por, sei lá, então todo mundo ali, ele tá focado nos seus próprios desejos egoístas, e ninguém liga pra ninguém no final das contas. Por isso que o Denji começa a ficar muito louco, discute ali com a Asa fala, pô, mano, nós aqui preocupados e você aí pensando nessa merda, não acredito, tal. Aí o Denji, não, mas é algo científico, às vezes eu, sei lá, eu preciso disso. E pra mim, gente, eu só consigo ver uma coisa no Denji, a falta das outras pessoas ali pra completar ele. E por conta disso, ele pensa nas mais diversas coisas, tanto nos seus desejos de fome, seus desejos e prazeres carnais, esse tipo de coisa, gente, porque é normal, às vezes a gente sente essa vontade realmente quando a gente tá muitas vezes muito confuso, não sabe o que pensar exatamente, e a cara do Denji, ela não nega, gente, embora seja uma tremenda de uma galhofa, seja engraçado pra caramba, quando eu olho pra cara dele, eu vejo mais um cara desesperado, não sabe os motivos pelo qual ele tá sentindo tal e tal coisa, e tá falando todas as merdas que vem na cabeça dele, e tudo isso, gente, é muito bom numa terapia, eu diria pra vocês, pra pessoa poder ali entrar certinho no caminho onde que ela deveria, pra descobrir qual é o problema dela de verdade, que eu acredito que no caso do Denji é a solidão, é estar sozinho novamente, porque Nayuta sumiu, os cachorros já era, todo mundo morreu e papapá, e aí agora? O que sobra pra ele? Não sobra mais nada, só sobra os prazeres ali que ele tinha, então é a única coisa que lhe resta. E aí, então, quando eles chegam lá no puteiro, bom, o puteiro pegou fogo, então já era, nem o Katana Man vai poder dar uma afogada no ganso. Nisso começa a chover, a Asa fala, vamos comer logo o sushi logo, vamos fazer as coisas que tinha pra fazer e tal, depois a gente luta e tal, e aí a gente encerra esse assunto. Só que aí nesse momento, quando começa a chover, parece que cai uma ficha ali no Denji. A própria chuva faz com que, molhe ali, né, que deixe ele, vamos dizer assim, bruxado, digamos assim. Porque aí então ele para de pensar com a sua cabeça de baixo, com os prazeres, o tesão, essas porra toda aí, e aí então ele fala assim, cara, olha como eu sou idiota, a Nayuta sumiu, meus cachorros, minha família morreram, eu tô sozinho, tô na merda, minha casa se foi e eu aqui tô preocupado querendo transar. Tô querendo transar, tô querendo
bater uma, tô querendo fazer esse monte de coisa. O problema meu é que eu só penso com a cabeça de baixo. E aí parece que ele toma um choque de realidade quando ele chega lá e não tem seu desejo, vamos falar assim, atendido, e aí ele se toca da merda que ele tá, e nesse momento eu já percebo que a Asa começa a olhar pra ele tipo com pena, porque quando olha pra ele nesse estado aqui, e ele mesmo admitindo, depois do monte de merda ali que ele falou, de não, eu preciso transar, preciso afogar o ganso, preciso tirar esse tesão enrustido que tá aqui dentro de mim, e agora ele se toca que, mano, olha a merda que eu tava fazendo, olha a merda que eu tava me preocupando, tanta coisa assim, tipo, que doía mais no meu peito, e eu tô aqui querendo só transar pra caramba, ser famoso com as mulheres, tal, porque ele fala assim, eu queria ser o Chainsaw Man pra ser reconhecido, e aí ao ser reconhecido eu ganharia fama e tal, só que na verdade eu só queria transar pra caramba e ser popular com as mulheres. Realmente, ele tem esse desejo, mas tudo é algo que liga um ao outro. O Denji ser reconhecido, o Denji ser elogiado, mostra mais sobre os seus desejos reais, não que os seus prazeres carnais não sejam reais, mas os principais são, ele quer ser reconhecido, ele quer que as pessoas gostem dele. Quando ele estava junto com a Power, com o Aki e tudo, o que acontecia? Por que ele se satisfazia ali? Porque ele estava bem, ele estava em família, tinham pessoas que realmente se importavam e ligavam para ele. A própria Himeno também gostava do Denji e cuidou dele, de certa forma, vamos dizer assim. Então, a gente vê que conforme as pessoas estavam ao redor cuidando dele, ele se sentia bem e aos poucos ele ia crescendo e tal. Só que agora, sozinho, sem nada, sem ser reconhecido, nem podendo se transformar em Chainsaw Man, nada disso poderia acontecer, ele não poderia ser reconhecido, ele não poderia ser amado. Ele ainda não compreendeu tudo isso e por isso que ele imagina que ele vai ser muito feliz se ele sair transando por aí. O problema é, apenas garotas ou apenas transas por aí, tal, não vão saciar o seu coração de verdade, assim como a comida não o preenche completamente. Na verdade, é o desejo daquela comida que vai o preencher com o tempo. E o que estava preenchendo ele até esse momento era a Nayuta, era a sua família. Então, isso tudo liga aos outros pontos também, porque se ele também, por exemplo, fosse famoso como Chainsaw Man e tal, ele ia ser o gostosão e provavelmente ia meter em todo mundo. Só que, né, sem isso ele também não consegue. Então, um ali tá ligado ao outro no final das contas, né, ele ser reconhecido com transar com a galera, só que o ponto principal daqui é ele começar a se sentir mais culpado, porque ele tá vendo que aqueles desejos mundanos que ele tem e tudo, que todo mundo tem na verdade, cara, simplesmente tá levando ele pra merda, tá levando ele a tomar atitudes de merda, como se transformar em Chainsaw Man, destruir a sua própria família e tudo por conta de impulsos sexuais ou então impulsos de prazeres humanos que ele tem. Algo que normalmente a gente acaba fazendo, a gente acaba agindo por impulsividade, quando você vai lá e, sei lá, fica com aquela menina ali, mas você não queria ficar com aquela menina, e aí depois você se sente mó bosta. Ou então você vai ficar com aquele garoto, ou então você fala assim, hoje eu tô afim de beber todas aqui, sair, estourar, acontecer. E aí no momento, você curtiu realmente, e depois no outro dia você acorda e fala, puta, que merda, hein? Então é a mesma coisa, são prazeres ali humanos que a gente quer saciar naquele momento, que a gente quer saciar de formas erradas, vamos dizer assim, né? Não estou falando que são erradas de fato, cada um faz o que quer da vida, só que muitas vezes não é assim que a gente preenche a solidão e a própria depressão. Então, o Denji, ele acaba focando apenas na parte carnal e por isso ele começa a se sentir cada vez mais culpado, ele vê ali, pô, mano, eu devia estar preocupado com a Nayuta, mas eu não tô, eu tô pensando só no meu pau e tal. Ele é o culpado de tudo, eu fui guiado pelo meu próprio pau. E aí, então, o Nobana dá uma risadinha, só que o Denji, ele fala, isso não é engraçado. Sabe por que não é engraçado? Porque ele se tocou da merda que ele tava fazendo, da merda com que ele tava se preocupando, e no final das contas ele fala, putz, eu sou um merda. Ele resolve ali na sua própria cabeça, eu sou um merda. Por isso ele começa a bater no chão e todos ao redor dele começam a olhar pra ele com pena. Por que com pena? Porque, coitado desse garoto, né? Cara, ele não tem mais o que pensar, olha a merda que ele tava pensando. E aí depois ele vai parar nesse estado e é deplorável, é triste de você ver uma pessoa nessa situação, mas quem nunca talvez se encontrou numa situação parecida? Não tô falando igual, mas parecida. E aí eu pensei, caraca, velho, há profundidade sim nisso, sabe? A segunda parte carrega muito disso. Por meio da galhofa e tudo, pode dar risada e tal, só que é um tabu que a gente normalmente não conversa, tanto sobre os desejos carnais que a gente tem, como também falar abertamente sobre isso, que é o que o Denji está falando e é digno de
pena pra alguns. É digno de tipo, meu Deus, senti vergonha alheia ao ver o Denji falar isso. Parece que a pessoa é uma santa e tipo, o Denji, nossa, meu Deus, é a escória do bagulho. Só que no fundo a gente sente isso, a gente só não fala. E eu acho isso legal em Chainsaw Man e outras obras que abordam esse tema, e quando as pessoas começam a falar, ai meu Deus do céu, cara, isso não tem nada de profundo, isso daí, pelo amor de Deus, é só galhofa, esse autor tá perdido, tal, e às vezes ele tá expressando ali de uma forma, talvez que você não concorde tudo, porque não tá escrito com um textinho muito bonitinho, mas que mostra muita coisa real e que a gente sequer fala sobre isso. Então, por isso que eu achei essa parte muito legal, embora também muito engraçada. Dei risada também, eu vou dar risada, é claro que eu vou dar risada. E aí então ele vai lá, bate no chão e fala merda, merda, merda. E aí então todo mundo olhando ali pra ele com pena, a Asa, tipo, meio que desiste dele ali, né? Tanto que ela troca ali de corpo com a Yoru, e a Yoru fala, pelo visto você não precisa do seu pau. Então se você não precisa do seu pau, vamos ali no cantinho que eu vou arrancar ele com a boca. Mentira, ela falou que ia arrancar ele. Não sei como, né? Talvez seja cortando mesmo e tal, né? Pô, mas vai castrar o moleque? Não vai castrar o moleque, né? Coitado do moleque. O moleque vai precisar desse pau ainda. E aí, então, gente, acaba ali o capítulo. Então, cara, trouxe essa parte do egoísmo do Denji, se importar apenas com ele mesmo no momento ali que ele deveria estar preocupado com a Nayuta, ou com toda a sua família e tal. Eu achei muito legal porque às vezes é assim. Às vezes a gente tá na nossa vida num estágio bem merda e a gente tá mais preocupado com a gente do que as outras pessoas ao redor. E até mesmo quando a gente precisa ajudar essas outras pessoas, né? E aí a gente começa a se preocupar mais com a gente mesmo. E ao mesmo tempo são prazeres carnais que também acontecem a todo momento, principalmente com homens, né? E sim, acontece realmente desse jeito mesmo, e não adianta ficar falando, ai meu Deus, eu sou o cult, gente. Pelo amor de Deus, para de pagar uma de santo. Começa a olhar pra dentro de si mesmo, porque eu digo pra vocês, cara, eu não tenho medo de falar disso daí não, velho. Sendo bem sincero, acredito que todos nós temos algum momento ou em outro, tanto mulher quanto homem, que a gente acaba passando por isso. E, cara, me mostrou de uma forma muito real e engraçada também, divertida ali, né? Embora no final eu acho que ela não vai cortar o pau dele não, porque ele não vai querer, né? Só que aí ele e a Asa devem tretar pra caramba, e ele fala assim, não, também não é pra arrancar meu pau fora, né? Só que, mano, eu acho que daí vai sair alguma conversa ali entre eles, pra ver que, bom, o Denji pode até ser a escória, pode ser o cara mais idiota do mundo, ai meu Deus, não tá desenvolvendo em porcaria nenhuma, voltou pra estaca zero. Eu não acho que ele voltou pra estaca zero, eu acho que o desejo sempre vai estar ali. O problema é que o Denji, ele fala pra todo mundo o que ele pensa, diferente das pessoas que apenas ocultam o que elas realmente pensam, né? A gente normalmente faz isso, né? Até porque pra gente viver em sociedade, a gente não sai falando o que a gente pensa, o que a gente quer fazer, né? Porque se a gente contasse, muitos crimes aconteceriam, não é? Bom, pelo menos na hora de falar, né? Não sei se a pessoa ia fazer. Mano Joe aqui tá vazando, até um próximo capítulo de Chainsaw Man e eu te aguardo até lá. Fui!